Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Nos dá esperança, irmãos, de saber que o Senhor vai vir nos buscar um dia. Que nós possamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Nesta noite eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele tem um convite para mim e para você nesta noite. Um oceano está posto diante de nós nessa noite. Aleluia, e o Espírito Santo está nos fazendo um convite para que nessa noite nós venhamos mergulhar nesses oceanos. Para que noite nós venhamos mergulhar na presença dEle. Aleluia, você aceita esse convite nesta noite? Aleluia, o oceano está diante de você e o Espírito Santo está te chamando. Aleluia, Ele quer, aleluia, que você entre nesse oceano que é a presença dEle e mergulhe cada vez mais profundo. Aleluia, eu convido você neste momento a se colocar sobre os seus pés. Não deixe que nada nesta noite venha tirar a sua atenção, porque o Espírito Santo, Ele está neste lugar. Querido, a mesa está posta, o oceano está diante de você. Neste momento, cabe a cada um de nós querer fazer a nossa escolha se nós entramos ou não no oceano do Espírito. Entre nesta noite no oceano. Se lembre dos primeiros momentos que você se encontrou com Ele. Deixe que esta paixão arda novamente no seu coração. Lembre quando Ele te encontrou, quando Ele te resgatou. Lembre quando Ele colocou uma mesa diante de você e o nosso coração queimava de amor pela presença dEle. Que o nosso coração nesta noite ainda continue queimando e que ele ainda permaneça queimando, queridos. Porque não tem como servir ao Senhor se não há fervor em nós. Não tem como servir ao Senhor se não haver arrependimento em nós. E nessa noite o convite nos foi dado. Ele nos faz uma proposta nesta noite. Espírito Santo, nós escolhemos entrar nos teus rios de águas vivas, nessas águas purificadoras, porque a tua palavra vai nos dizer que tu és fonte de água viva. Tu és a fonte. E se nós estamos em ti, nada nos falta, porque a tua presença, ela nos é suficiente. Queremos mergulhar nesta noite. Leva-nos de volta. Leva-nos de volta a sentir o fervor do primeiro amor, a sentir a paixão dos primeiros dias. Nos faça lembrar, Senhor. Nos faça lembrar nesta noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Venha arder em nossos corações. O Senhor quer derramar Abandagai, um rio, igreja, sobre nós nesta noite. O rio que flui do trono quer descer sobre esta casa. E ela começa descendo sobre este altar e invadindo toda esta igreja. E aquele que estiver ligado irá sentir o rio de águas vivas correndo em nosso meio. Irá sentir a presença dele pairando sobre nós. Que nesta noite nós venhamos sentir estas águas vivas que flui dele e nos inunda nesta noite, porque ele se encontra em nosso meio. Oh, Espírito Santo, nós te amamos. Amamos a tua presença. Amamos quem o Senhor é. Nós amamos o Senhor. Aleluias, eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor
Em Ezequiel 47, a torrente das águas purificadoras. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dava para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Os irmãos podem se assentar nesta noite. Nesta noite eu queria que você fechasse os seus olhos e não deixasse que nada tirasse sua atenção nesta noite. Porque assim como eu disse no início, o Senhor, Ele nos fez um convite nesta noite. O Senhor, Ele falava fortemente ao meu coração que Ele nos convida nesta noite a mergulhar em águas profundas. E quando nós lemos essa palavra, Ezequiel, ele está tendo uma visão sobre essas águas. Então eu fui lendo a palavra do Senhor e fui me perguntando quem era Ezequiel, quem foi Ezequiel na história, o que este homem de Deus, aleluia, quais as experiências que ele teve com o Senhor, quais foram as maravilhas, as riquezas que o Senhor revelou para ele, aonde o Senhor, onde ele estava quando o Senhor chamou ele. E quando nós meditamos na palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos diz em Ezequiel 1: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor, e disse-me: filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Não vou continuar lendo, porque senão vamos ganhar mais tempo. E quando nós lemos a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Ezequiel estava à beira do rio Quebar. Quando nós vamos estudar, os teólogos vão nos dizer que Jeremias já pregava quando Ezequiel nasceu. Ezequiel ouviu Jeremias pregar. E o que Jeremias pregava para o povo de Jerusalém se arrepender, porque eles estavam fazendo para si ídolos.
E Ezequiel foi contemporâneo de Daniel, ou seja, esses 3 homens de Deus estiveram no mesmo tempo em regiões diferentes. E o que é mais interessante é que o Senhor levanta homens em mesmo tempo em regiões diferentes, pregando praticamente a mesma coisa. Porque a palavra vai nos dizer que estando Ezequiel no rio Quebar, o Senhor dá a ele visões. Ele estava ali porque o Nabucodonosor tinha levado o povo cativo para a Babilônia. E a palavra nos diz que Ezequiel era filho de Buzi, um sacerdote. Nos mostra que ele não era apenas um homem qualquer. Ele era filho de sacerdote. Então ele foi chamado a ser sacerdote. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o povo está ali na Babilônia, o que um sacerdote fazia? Ali ele não podia exercer aquilo que ele foi preparado para fazer, que era ser sacerdote. Mas sabe o que é interessante, querido? É que naquele momento, mesmo ele não podendo exercer o seu sacerdócio, porque não havia templo, não havia sacrifícios, o Senhor chama Ezequiel por profeta. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor começa a dar a Ezequiel visões. Visões essas que ele pôde contemplar a glória do Senhor, que ele pôde contemplar a presença do Senhor. E quando nós continuamos a ler a história, a palavra do Senhor nos diz para Ezequiel continuar pregando, ainda que o povo não quisesse ouvir, porque o povo era rebelde, o povo não queria ouvir aquilo que o Senhor estava falando ao seu povo. E sabe que o Senhor ministrava ao meu coração, que o Senhor quer levantar homens e mulheres que continuarão pregando a sua palavra, ainda que muitos não queiram ouvir, mas não irão se corromper, não irão se vender, mas permanecerão fiéis às verdades do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque não importa onde você está, não importa a Babilônia que nós nos encontramos, não importa o deserto que nós estamos, importa é que os nossos olhos estejam no Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que Ezequiel olhou para os céus e o céu se abriu. Precisamos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê? Porque independente de qualquer, aleluias, região geográfica, se os nossos olhos estiverem no Senhor, nós veremos céus abertos. Você pode estar no deserto, mas se os seus olhos estiverem em Cristo, você verá céus abertos. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, em vários momentos da história, ela vai nos dizer, aleluia, que homens olharam para o céu e viram céus abertos. A palavra nos diz que Estevão, sendo apedrejado, olhou para os céus, viu os céus abertos. A palavra do Senhor vai nos dizer que Isaías olhou para os céus e viu o Senhor sentado num trono. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? É que os nossos olhos precisam estar no Senhor e não nas nossas circunstâncias. Não podemos olhar, aleluia, para a Babilônia que nós nos encontramos, olhar para o deserto que nós estamos, mas precisamos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Sabe o que é interessante? É que quando você vai pesquisar o nome do pai, aleluia, de Ezequiel, quando nós pesquisamos, aleluia, no hebraico, o significado do nome vai dizer que é desprezo ou desprezado por Javé. Mas esse homem desprezado, ele tem um filho. E o significado do nome Ezequiel significa Deus fortalece. Sabe o que isso quer dizer, querido? É que não importa a situação que nós estejamos passando, não importa o desprezo que nós nos encontramos, o Senhor nos fortalece. Porque Ele é uma rocha inabalável. E se nós estamos firmados nessa rocha,
Se nós estamos, aleluias, diante do Senhor firmados, é Ele que é a nossa fortaleza. E o interessante é que quando nós estudamos e meditamos na palavra, Ezequiel, ele pregava a palavra do Senhor. O Senhor dava a ele visões e ele sentia na pele, porque as suas visões, a sua pregação era simbólica. Em um momento da história que nós lemos aqui, Ezequiel vai nos dizer que o Senhor, que a mulher de Ezequiel morre, e o Senhor vai dizer para ele assim: olha, você não vai chorar, você não vai lamentar, porque era para o povo de Israel ver. Sabe o que o Senhor ministrava ao meu coração, querido? É que nós precisamos parar de lamentar quando estamos no deserto. Precisamos manter os nossos olhos no Senhor. Deixa eu te dizer algo nesta noite. Imagine ali Ezequiel, a sua esposa morre, e o Senhor diz para ele: Ezequiel, você não pode lamentar, você não pode chorar. Imagine a dor daquele homem. Mas sabe qual era o simbolismo? É que o povo de Israel, eles estavam corrompidos. Imagine o coração do Senhor quando ele via o seu povo que ele chamou para si corrompido, adorando ídolos. Como ele se sentia. E nesta noite o Senhor está nos chamando a mergulhar em águas profundas, a sair da beira da praia. Deixa eu te dizer algo nesta noite: ficar à beira da praia é uma escolha nossa, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor morreu na cruz do Calvário e o véu foi rasgado. Aquilo que nos separava do Senhor já não nos separa mais, por isso o rio está posto diante de nós. Você está entendendo que o Senhor está ministrando a cada um de nós nessa noite? Porque não bastava Ezequiel ter as visões e anunciar ao povo, mas ele sentia na sua carne aquilo que o Senhor queria anunciar ao seu povo. Deixa eu te dizer algo: o Senhor, Ele é o dono da história. Independente de qualquer situação ou circunstância, Ele levanta homens e mulheres no meio da Babilônia para profetizar. E o Senhor quer levantar homens e mulheres nos nossos dias. Homens e mulheres fortes e corajosos, que não irão olhar para suas circunstâncias e parar no meio do caminho, mas que permanecerão fiéis até o fim, que permanecerão buscando a presença dEle. Precisamos comer a palavra do Senhor todos os dias e sentir a palavra dEle. Precisamos ser uma carta viva diante da presença do Senhor, porque nós somos cartas vivas. Nós fomos chamados para anunciar o Senhor, cartas vivas. Seja carta viva, querido, aonde você estiver. Continue anunciando o nome do Senhor por onde você passar. Seja profeta aonde o Senhor te colocar. E sabe o que é interessante? É que Ezequiel, o chamado dele era sacerdotal, mas o Senhor levanta ele como profeta. E sabe o que eu sou apaixonada? É que os profetas são os amigos do Senhor. Os profetas são aqueles que o Senhor revela o seu coração.
Senhor quer revelar o seu coração a cada um de nós. Sabe por que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas? Mas o Senhor busca homens e mulheres que serão suas cartas vivas. E quando nós lemos a palavra do Senhor, de 1 a 3, em Ezequiel, nós vemos o chamado do Senhor na vida dele. Quando nós lemos Ezequiel de 4 a 24, nós vemos o juiz sobre Jerusalém. Quando nós lemos de 5 ao 32, vemos o juiz sobre as nações que oprimiam Jerusalém. E quando nós lemos Ezequiel do 33 ao 48, nós vemos a restauração. Sabe por quê, querido? Toda a Babilônia, todo o deserto, é só um processo, não é para permanecer ali para frente. E o que mais é interessante é que quando nós lemos o primeiro livro de Ezequiel, ele vai nos dizer que Ezequiel estava ali à beira do rio Quebar. E quando nós viemos aqui para o capítulo 47, Ezequiel tem a visão das águas purificadoras. Ezequiel começa a ver naquela visão as águas dos rios, o oceano do Senhor. E quando nós lemos, nós vemos que por onde aquela água passava, trazia vida, trazia restauração. E o interessante é que quando ele vai entrando naquelas águas, as águas lhe davam aos pés e depois ao tornozelo ia subindo. E teve um momento que ele não pôde, aleluia, passar andando, porque ele estava tão submerso à presença do Senhor, que ele tinha que passar a nado. O Senhor está nos chamando a passar a nado nessa noite, não apenas nessa noite, mas a viver as nossas vidas, passando a nado na presença dEle, a não vivermos à beira da praia, porque Ele nos chama às águas profundas. E quanto mais nós mergulhamos, nós vimos os rios brotando, nós vemos as árvores brotando. Precisamos mergulhar. Só vê milagre quem mergulha. Só vê cumprimento de promessa quem mergulha. Quem fica à beira da praia não pega peixe, mas quem vai para o mar e lança a sua rede, colhe muitos peixes. Você está entendendo o que o Senhor está falando para nós nessa noite? Quer ver as promessas se cumprindo? Começa a mergulhar nos oceanos. Pare de olhar para o seu estado que se encontra na Babilônia, no deserto. O Senhor nos chama nesta noite a nos posicionarmos naquilo que Ele nos chamou, a sermos as suas cartas vivas, a sermos aqueles que carregam a sua presença. Enquanto eu estava meditando nessa palavra na minha casa, o Senhor ministrava meu coração sobre a frieza dos últimos dias. Sabe por que a frieza tem entrado no meio do povo do Senhor? Porque o povo já não mergulha mais. O povo tem ficado à beira da praia. Ei, querido, quando entrar por essas portas, esqueça de tudo aquilo que ficou lá fora e comece a mergulhar no oceano. Sabe por que é um culto bom? Não é um culto que tem muito movimento, mas é um culto onde a presença do Senhor está e Deus está falando. Às vezes você entra e sai da mesma maneira que entrou, porque você não mergulhou. Que haja fervor em nossos corações pela presença dEle. Que haja chama queimando em cada um de nós pela presença dEle. Que haja desespero em nossos corações. Que haja em nós arrependimento.
Que nós venhamos dar ouvido às palavras dos profetas que o Senhor tem levantado nesses dias. Porque o Senhor vela pela sua palavra e Ele faz cumprir. O Senhor vela pela sua palavra. O Senhor nos nossos dias quer levantar Jeremias, quer levantar Daniéis, quer levantar Ezequiéis, quer levantar homens que carregarão a sua presença, que anunciarão a sua palavra. Ele primeiro começou anunciando que o povo precisava voltar os olhos para o Senhor. Precisamos nos arrependermos verdadeiramente, nos colocarmos aos pés da cruz. Precisamos. Hoje eu estava lá em casa meditando na palavra do Senhor. E sabe qual é um dos motivos da frieza espiritual no meio do povo do Senhor? É porque às vezes nós focamos muito para os nossos problemas. E deixa eu te dizer algo, querido, é verdade. Sabe por que quando nós focamos demais nos nossos problemas, nós não mergulhamos nos rios do Senhor? Mas que nessa noite nós venhamos voltar a mergulhar. Que os nossos problemas não sejam maior do que a presença dEle. Que as nossas dificuldades não sejam maior do que a nossa paixão por Ele. Porque uma vez que bebemos dos seus rios, uma vez que mergulhamos na sua presença, não queremos viver em outro lugar. E é para isso que Ele nos chama nesta noite, igreja. O rio que flui do trono flui aqui nesta noite. As águas que correm do trono correm aqui nesta noite. E deixa eu te dizer algo, nós temos acesso a Ele. Ele não está limitado, não há nada que possa nos limitar à presença dEle, a não ser nós mesmos. Deus está nos convidando nesta noite. Deixe Ele nesta noite ministrar o seu coração. Deixe Ele nesta noite quebrantar o seu coração. Deixe estas águas que fluem do trono entrar no seu coração nesta noite e te dar uma experiência nova com Ele. Não podemos nos acostumar com a frieza no nosso meio, sendo que Ele é fogo, sendo que Ele é rio. Não podemos nos acostumar com o superficial, com águas rasas, se Ele nos convida para águas profundas. Águas que se passam a nado. Não podemos aceitar no nosso meio, igreja, a frieza. Sabe algo que me desanima? É a frieza do povo do Senhor. E muitas vezes eu me pego me lembrando dos tempos passados, em que o povo de Deus era fervoroso. Quando o povo buscava subir aos montes, não media esforços.
mas é a frieza dos últimos dias. Sim, os últimos dias serão muito difíceis, mas aqueles que amam o Senhor ainda permanecerão queimando, com seus corações em chama. Ainda continuarão mergulhando nos rios de águas vivas. E sabe o que é interessante? É que quando você lê Apocalipse, você começa a ler a descrição do trono que corria águas. Do trono. Há águas, queridos, diante de nós, águas profundas. Há um rio perante cada um de nós nesta noite. E Ele está nos convidando. Deus é a nossa fortaleza. E não importa se estamos na Babilônia, ou se estamos passando por um deserto, Deus é a nossa fortaleza. Não importa se os tempos são difíceis, ou se estamos cativos, Deus ainda é a nossa fortaleza. Não importa se estamos sendo oprimidos ou maltratados, Deus ainda é a nossa fortaleza. Há dois convites diante de nós nessa noite. O primeiro é que tem um rio posto perante nós. E o segundo é para que nós venhamos manter os nossos olhos em Cristo, no autor e consumador da nossa fé. Que, querido, quando você lê a palavra do Senhor, você pensa aquele homem ali cativo, junto com outros homens e mulheres e crianças, na Babilônia. Mas aquele homem olhou para o céu e começou a contemplar a glória de Deus. Que nós venhamos começar a contemplar a glória de Deus no nosso deserto. Que nós venhamos contemplar a glória de Deus aonde nós estivermos. Porque não importa o lugar, importa se os nossos olhos estão nele. E Ele nos chama nesta noite a mergulhar em águas profundas. Diga para Ele nesta noite: Senhor, eis-me aqui. Tu és a fonte de água viva. Tu és aquele em quem eu posso beber e eu nunca mais terei sede. Porque Tu és a água da viva e Tu és a água da vida. E Tu és o pão vivo que desceu do céu. Aquele que chega diante dEle, querido, nunca mais tem sede. Aquele que come da palavra dEle não tem fome, porque está saciado. E Ele quer derramar. O rio nesta noite quer fluir no nosso meio. E eu convido você a se colocar sobre os seus pés, no seu lugar mesmo. Só quero, querido, que nesta noite você não olhe para quem está à sua esquerda ou para quem está à sua direita. Não fique tímido diante da presença dEle. Porque Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. E Ele está sobre este lugar. Deixa eu te dizer algo. Por causa de um Senhor manifesta a sua presença. Por causa de um coração que tem fome e sede da presença dEle, Ele se revela. Aonde tem um coração sedento por mais dEle, Ele se revela. Nós não limitamos a presença dEle, Ele não se limita a nós. Ele é um rio
E Ele quer fluir nesta noite. Ele quer ser adorado e exaltado entre o seu povo. Ele quer ser arabandagai, decanta, arabandagai, engrandecido entre o seu povo que Ele chamou. Ei, que nós não venhamos ser povo rebelde, mas que nós venhamos ser aqueles que dão ouvido às palavras do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que nós venhamos a ser aqueles. Glória a Jesus. Ele está aqui nesta noite, igreja. Comece a contemplar a presença dele neste lugar. Num só coração, nós como igreja, anseiando pela presença dele. Senhor, existe um rio, igreja, que flui do teu grande amor. Comece a adorar Ele nesta noite. Águas que correm numa só voz, igreja. Águas que correm. Comece a adorar e exaltá-lo nesta noite. Oh, aleluias, Ele tem vida. Essas águas traz restauração. Essas águas traz cura. Esse rio aonde Ele entra, Ele traz restauração e cura. Diga nessa noite, esse rio está aqui no nosso meio. Diga pra Ele, eu quero beber, Arabanagai, decanta, Arabanagai. Diga, quero beber do teu rio, Senhor. Diga pra Ele, sacia minha sede, Senhor. Lava todo o nosso interior. Eu quero fluir. Aquele que mergulha, ele flui a essência de Cristo. Ele flui a essência do Senhor. E a fonte de águas vivas está no nosso meio. Ele é a fonte. E Ele está aqui no nosso meio. Comece a contemplar. Comece a contemplar nesta noite. Comece a adorá-lo nessa noite. Não olhe para aquilo que está à sua esquerda ou à sua direita, mas olhe para o alto, que os céus vai se abrir. Águas que correm do trono, águas que duram, que limpam, por onde Ele passar, por onde o rio passar, deixa Ele passar aí, tudo vai transformar.
coração na presença de Deus. E deixa Ele lavar, deixa o rio passar, purifica e transforma onde você está. Está fluindo no nosso meio, aleluia. Deixa Ele tocar, deixa Ele levar para longe os seus pecados. Ele não se derrama o céu do teu povo, Paizinho. Que vem do trono de Deus, que está no seu coração, meu irmão. Espírito Santo, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir com sorte. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Só tu és a fonte. Ergue suas mãos ao Senhor e declare de todo o coração: eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Beba nesta noite, não saia daqui sem beber da presença dEle. Não saia daqui sem ser cheio da presença dEle. Oh, flua, flua nesta noite. Nesta noite as águas purificadoras entrou em casas aqui. As águas purificadoras dEle, porque aonde Ele passa, a restauração, cura e transformação. Que nesta noite você seja cheio da presença dEle. Que você não se contente em viver no raso, mas escolha a estar em águas profundas, em lugares profundos na presença dEle. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Tome posse da tua bênção. Tome posse em nome de Jesus a tua vitória, em nome de Jesus. Guarde a palavra de Deus em teu coração. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, vamos estar honrando a casa de Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Semeie na casa de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoamos os dizimistas e ofertantes de tua casa.
Cada vida preciosa, meu Pai, que tem plantado em teu altar. Cada vida preciosa, meu Pai, Senhor, que tem semeado, meu Pai, Senhor, em tua casa. Honre, meu Pai, em nome de Jesus. Traga prosperidade aos teus filhos. Traga, meu Pai, Senhor, multiplicação. É o Senhor quem abre porta para o teu povo. É o Senhor, meu Pai, quem traz, meu Pai, Senhor, a nós o suprimento de todas as nossas necessidades. Assim abençoamos as finanças, meu Pai, da tua igreja. Abençoamos as finanças, meu Pai, Senhor, dos dizimistas e ofertantes da tua casa, meu Pai. E decretamos os céus abertos, Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome posse em nome de Jesus, a tua bênção, da tua vitória em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira temos culto profético, a liderança do pastor João, em nome de Jesus. Domingo estaremos aqui com o culto da família. Vem participar, vai ser bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Estendo as mãos, estarei te abençoando, finalizando assim o culto dessa noite, em nome de Jesus. O mês que vem teremos um culto de milagres. Qual a data mesmo, paizão? 29 de março, amém? Venha participar conosco, um culto de curas e milagres. 29 de março vai cair num sábado, em nome de Jesus. É o último sábado do mês, não é isso, paizão? É o último sábado do mês. Aleluia. Isso mesmo. Último sábado do mês. Vai ser glorioso o que Deus irá fazer aqui, amém? Amados, vai ter gente do lado de fora, porque a casa de Deus vai encher, vai lotar nesse dia, em nome de Jesus, amém? Vai divulgando para os teus vizinhos, para as pessoas que vocês conhecem, que têm estado enfermos, doentes. Nós, pastores, vamos estar em jejuns, amados. Vamos jejuar 3 dias. E vamos nos consagrar para que Deus manifeste o teu poder, a tua glória aqui, em nome de Jesus, amém? Você que sentiu em teu coração de nos ajudar em consagração, todos os dias vamos estar orando, vamos estar clamando, mas 3 dias antes desse trabalho, desse evento, vamos estar em profundo jejum, amém? Vai ser glorioso, e Deus vai operar milagre. No último dia, no sábado, vamos ficar o dia inteiro em jejum, amém? Então, você que é obreiro, você que é pregador da palavra, você que sentir em teu coração, consagre conosco, amém? Vocês vão ver muitas vidas aqui testemunhar. Vocês estão lembrados do nosso último trabalho lá na igreja do pastor Rubens Luz? Vocês estavam lá presentes, toda a família, foi glorioso, muitas vidas foram curadas, não é verdade? Vai aumentar, amém, os números de pessoas recebendo milagre, porque todo mês vamos ter um trabalho de curas e milagres aqui, amém? E vocês vão ver muitas pessoas sendo alcançadas, porque Jesus Cristo nos deu essa autoridade, e cremos que veremos o poder de Deus, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nos leva em paz, em perfeita segurança, para a nossa casa, que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, seja, Pai, Senhor, uma semana de colheitas, Pai, em nome de Jesus Cristo. É o que profetizamos e decretamos, meu Pai, hoje e sempre, Pai, que os céus estejam abertos sobre a vida de teu povo, da tua igreja, meu Pai. Assim profetizamos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja. Todos digam amém. Escuta encerrado em nome de Jesus. Não sai sem cumprimentar o teu irmão. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me
e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.